O Líder Podcast é um podcast para líderes. Ou seja, independente de onde você exerça a liderança, esse assunto vai te alcançar. Por quê? Porque liderança é global. Então, liderança é sempre sobre a mesma matéria-prima, que são as pessoas. Né? Liderança é sobre influenciar pessoas, seja dentro de igreja, seja dentro da empresa ou em qualquer outro lugar. Você vai fazer a mesma coisa que um pastor faz ou que um CEO faz. Entendi. Vai liderar pessoas. Eu gosto de pensar liderança da seguinte forma. Liderança nem sempre vai ser sobre ter uma equipe ou gerir pessoas. Eu já falei isso em outro dado momento. Liderança muitas vezes vai ser sobre você ter uma direção. Então, dentro de um projeto, às vezes, a tua missão não vai ser sobre gerir as pessoas, mas vai ser sobre dar a direção àquelas pessoas. Eu gosto muito de pensar no caso do Steve Jobs. Há muitos anos atrás eu li um livro dele chamado A Cabeça de Steve Jobs. Um livro sensacional, inclusive indico. E lá conta um pouco de como que funcionava a cabeça do Steve Jobs. Uma cabeça complexa, diga-se de passagem. Porque o cara era um gênio, mas tinha muitas dificuldades de relacionamento interpessoal. Mas o que Steve Jobs era bom? Ele era bom de direção. Ele era visionário. Ele era visionário. Ele sabia onde ele queria chegar. Então, no final das contas, inclusive esse evento que eu liderei foi um evento do mercado de iPhones, inclusive, né, falando sobre Steve Jobs. E uma coisa interessante sobre o Steve Jobs é justamente isso, é a sua capacidade de direção. Porque enquanto gestor, ele era péssimo. Enquanto o cara que cuidava da equipe, ele era péssimo. E a gente sabe disso o cara foi demitido da própria empresa. Então, mas como visionário, como alguém que tem um caminho, ele era o cara. Ele sabia onde queria chegar. E no caso, especificamente nesse projeto que você liderou aí, você liderou dezenas de pessoas, né, acredito eu. Qual que você acha que foi a sua principal dificuldade, assim? Cara, eu acredito que um dos maiores desafios dentro de uma equipe é que todos partilhem da mesma visão. E não só partilhem da mesma visão, mas comuniquem a mesma coisa. Então, acredito que do meu maior desafio tenha sido esse, justamente que todos conversassem a mesma coisa. Ou que todos estivessem realmente alinhados naquilo que estávamos construindo. Esse é o maior desafio. Porque o perigo de uma equipe não é que as pessoas tenham atribuições diferentes. Isso é saudável, isso tem que acontecer. O perigo de uma equipe é quando todos têm uma visão. Cada um tem a sua visão. Cada um tem a sua visão. Entendi. Esse é o grande perigo. Entendi. Entendeu? Porque imagina, num lugar onde cada um tem uma visão, significa que cada um tem um caminho. Tem um jeito de fazer. Tem um jeito de fazer. Tem uma forma. Então, isso dentro de uma equipe não leva a lugar nenhum. Porque no final das contas, uma equipe é o esforço mútuo de um grupo de pessoas para um cumprimento de um único propósito. Isso é equipe. Sim. Vou repetir. É um esforço mútuo de um grupo de pessoas para o cumprimento de um propósito. Sim. Então esse é o maior desafio. Eu acredito que tenha sido o meu desafio também. Fazer com que a gente entenda que nós estamos, ainda que em tarefas distintas, mas caminhando para o mesmo lugar. A gente quer a mesma coisa. E esse não é só um desafio, não foi só um desafio meu. Esse é um desafio de todo mundo, de todo gestor. De todo gestor. E é por isso que a gente precisa falar sobre sucessão. É por isso que a gente precisa falar sobre geração. Entendeu? Entendi. Essa questão de sucessão e gerações é o que a gente vai falar hoje no podcast. Mas o que é gerações, sucessões, se preocupar com a próxima geração, sucessões? O que seria isso? Legal. Esse porque às vezes quando a gente fala isso é algo meio abstrato, assim. Sim, então... parece... Sim. E, na verdade, pouco falado, né? Pouquíssimo. Vamos lá. Eu gosto disso. Por quê? Porque esse é um dos segredos de grandes líderes. Grandes líderes sempre pensam em sucessão. Grandes líderes sempre pensam a médio e longo prazo. Sempre. Você nunca vai ver um grande líder construindo para o hoje. Nunca. O
cara sempre está construindo hoje para o amanhã e para o depois de amanhã. Agora, se eu pudesse definir geração, o que é geração, eu definiria que são um grupo de pessoas em camadas e níveis ocupando o mesmo espaço e tempo. Isso é uma geração. Um grupo de pessoas em camadas e níveis diferentes ocupando o mesmo espaço e o mesmo tempo. E a beleza de pensar de forma geracional está justamente nisso. Está nessa multiforme, como que eu posso dizer? Manifestação de dons, de talentos, de pensamentos, de ideias, de criatividade. Então isso é uma geração. O que compõe uma geração? Um grupo de pessoas de camadas e níveis diferentes, ocupando o mesmo espaço e o mesmo tempo. Isso é incrível. Então essa talvez é a minha forma de definir o que é uma geração.